Pessoal, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoal, hoje eu trouxe um estudo tremendo, um estudo maravilhoso, que fala a respeito do Apocalipse. Então, o título do estudo é o seguinte: qual será o papel da igreja em meio ao caos que virá sobre toda a terra no Apocalipse? Então, pessoal, vamos estudar aqui qual que vai ser o nosso papel como corpo de Cristo, como igreja, noiva do Cordeiro, no Apocalipse. Porque, pessoal, diferente dessa doutrina maligna, diabólica, que prega que a igreja será arrebatada antes da vinda do anticristo, que é a doutrina do pré-tribulacionismo, e que mais atrapalha do que ajuda, não prepara o povo de Deus para nada, trouxe um texto aqui maravilhoso, mostrando qual será o nosso papel fundamental no Apocalipse, quando o anticristo se manifestar. Temos um papel importantíssimo no Apocalipse. Então, pessoal, vou ler aqui. Introdução. Muitos creem em arrebatamento secreto da igreja. Tais homens não podem preparar a igreja para nada. Pelo menos no que diz respeito à grande tribulação. Até porque, para que se preparar, sendo que, segundo os pré-tribulacionistas, eu já terei sido arrebatado, abre aspas, secretamente, fecha aspas. Não é verdade? E uma igreja que dá ouvidos a tais homens irresponsáveis que pregam uma besteira dessa para o povo de Deus, se torna uma igreja fraca, omissa e despreparada. Como o próprio apóstolo Paulo havia alertado em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8, onde ele diz: além disso, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Essa batalha aqui, pessoal, ele está falando, tocar trombeta, sabemos que é anunciar o evangelho, preparar o povo de Deus. E a grande batalha está falando a batalha do Armagedon. Se você não sabe, fique sabendo. Então, dentre tantos eventos que aconteceram no Apocalipse, o crucial é entendermos qual será o papel da igreja no Apocalipse. E não, você não será arrebatado antes que se finalize os 3 anos e meio de reinado que o dragão, isto é, Satanás, dará à besta, isto é, o anticristo e os falsos profetas, para perseguir a igreja de Cristo. Então vamos começar lendo aqui 2 textos. Vou começar lendo Daniel, capítulo 9, versículo 27. Esse texto de Daniel, pessoal, ele fala a respeito do anticristo. Vai dizer o seguinte: com muitos ele fará uma aliança. Ele quem? O anticristo, que durará uma semana. Uma semana, pessoal, sabemos que tem 7 dias. E são 7 dias proféticos. Uma semana que tem 7 dias, na verdade está se referindo a 7 anos. Como que eu sei disso? Porque logo em seguinte vai dizer, ó, no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício da oferta. No meio da semana. Mais para frente eu vou ler, no texto que eu vou ler agora de Apocalipse, vai dizer que no reinado do anticristo vai ser 42 meses. E se nós somarmos com precisão os 42 meses, vai dar certinho 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses. Mas vamos ao texto de Apocalipse que vocês vão entender bem do que eu estou falando. Então iremos ler o texto de Apocalipse capítulo 13, vamos ler do versículos 1 ao 8. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Então, ó, vi uma besta que saía do mar. Esse mar aqui são povos, línguas, tribos e nações. Como que eu sei que são povos, línguas, tribos e nações? Porque em Apocalipse 17, versículo 15, vai explicar. Ó, então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentado a prostituta, ó, as águas onde estão assentadas a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. São povos, línguas, tribos e nações. E o outro texto que prova que essas águas são povos,
povos, línguas, tribos e nações. Se formos para Isaías, capítulo 17, versículo 12, vai explicar que muitas águas são essas. Então, pessoal, em Isaías, capítulo 17, versículo 12 ao 14, vai dizer o seguinte: o bramido das numerosas nações bramam como o mar. Então está dizendo aqui que nações são o mar. Há o rugido dos povos, rugem como águas impetuosas. Embora os povos rujam como ondas encapeladas, quando ele os repreender, ele quem? O próprio Senhor Jesus, né? Os repreender, fugirão para longe, carregados pelo vento, como palha nas colinas, como galhos arrancados pela ventania. Ao cair da tarde, pavor repentino, antes do amanhecer já se foram. Esse é o destino dos que nos saqueiam. O povo de Israel, que está sendo levado para cativeiro, eles vão dizer, quando o povo de Deus, os que estiverem vivos, né, muitos vão ser mortos, mas os que estiverem vivos vão dizer: ai dos que nos saqueiam, porque o povo da besta, o povo do anticristo vai invadir Jerusalém e vai tomar o povo, vai estuprar muitas mulheres, vai matar muitos homens, vai violentar muitas crianças, matar muitas crianças, vai acontecer uma chacina tremenda e vai levar muitos cativos para o norte de Israel, que é lá no Oriente Médio. Vamos chegar nessa parte também. Mas na vinda de Cristo eles vão dizer, ó, o povo de Deus que está sendo levado para cativeiro, eles vão dizer a respeito da nação ímpia, da nação do anticristo: esse é o destino dos que nos saqueiam, ou seja, nos roubam. Essa é a parte que caberá aos que roubam. Eles vão roubar o povo de Deus, vai roubar Jerusalém, vai roubar a riqueza deles, vai estuprar as mulheres deles, vai matar os filhos deles, os homens, inclusive a própria igreja que vai estar profetizando, que são as duas testemunhas, judeus e gentios convertidos no Evangelho de Cristo, vai matar muita gente, vai ser uma mortandade. E o povo rebelde de Israel, de Jerusalém, que não creu no Messias, vai estar sendo levado cativo, e aí eles vão cair na real, que o Senhor Jesus, que morreu na cruz, ele é o verdadeiro Messias, que estava profetizado, não o anticristo, do qual muitos vão crer, né? Muitos israelitas vão crer na lábia do anticristo e vão achar que o Messias é o anticristo. Seus olhos se abrirão, e ainda haverá salvação para muitos judeus nesse tempo, muitos israelitas. Mas o texto aqui de Isaías, mas aquele texto de Apocalipse 17, versículo 15, está provando que mar está se referindo a povos, línguas, tribos e nações ímpios. Então, vamos voltar para o texto. Apocalipse 13, versículos 1 ao diante, até o 8. Vi uma besta que saía do mar. O mar aqui são povos, línguas, tribos e nações, como vimos nos textos que eu li. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. O que são 10 chifres? 7 cabeças é a 7ª cabeça da besta, né? É o 7º reinado. E os 10 chifres são 10 nações lá da ONU, 10 líderes globais que vão se unir ao anticristo. Vai fazer uma corporação do anticristo para guerrear contra o povo de Deus. Com 10 chifres e 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça o nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca de leão. Está nos levando aqui para Daniel, né? O dragão deu a besta. O dragão aqui sabemos que é o diabo, Satanás. O dragão deu a besta. A besta é quem? É o anticristo e os falsos profetas. O dragão deu a besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Por que todo mundo vai ficar maravilhado? Porque
esse anticristo aqui, os falsos profetas, eles vão enganar o povo, não é somente com a inteligência artificial e todas essas coisas que esse mundo já tem, mas o dragão, né, o diabo, vai dar poder para que o anticristo faça sinais e prodígios de mentira, para enganar as nações. O anticristo e os falsos profetas farão sinais de mentira. Assim como foi lá no tempo egípcio, quando Moisés e Arão apareceu para o rei do Egito, o anticristo da época, que é o rei do Egito, libertar o povo, e ele temava, e Deus mandava as 10 pragas do Egito, e Moisés bateu o cajado e fez o cajado se transformar em serpente, e aqueles homens que estavam junto com o faraó também reproduziam as mesmas obras que Moisés, e assim continuava enganando o povo. Da mesma forma, essas coisas serão reproduzidas lá na frente. O anticristo está representado no faraó. E aqueles falsos profetas da época está representado nos falsos profetas que vão acontecer lá em Apocalipse. Então as mesmas coisas que esses homens fizeram no passado, eles vão fazer no futuro. Farão sinais e prodígios, só que de mentira. Enquanto Moisés fazia sinais e prodígios de verdade. É a batalha do bem contra o mal. Então, por isso que está dizendo, todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta, por causa das maravilhas que eles estavam fazendo. Sinais de mentira. Não por meio de Deus, mas por meio do diabo. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Essa parte que é muito importante. Adoraram. O que está adorando? São povos, línguas, tribos e nações ímpias. Estão adorando o dragão que tinha dado autoridade à besta. O dragão sabemos que é o diabo. Só que o diabo, ele não vai falar para o povo, oi pessoal, eu sou o diabo, me adore. Não, ele vai mais uma vez enganar o povo. Como que o dragão, que é o diabo, vai receber a adoração das nações sem o diabo falar para as nações que ele é o próprio diabo? Ora, da mesma forma que Deus, o Pai, o Deus Pai, recebe a adoração das nações. Como que a Bíblia ensina que o Pai recebe a adoração do povo? Por meio do seu Filho. Quem adora o Senhor Jesus, quem canta louvor, quem prega sobre o Senhor Jesus, está adorando, está pregando sobre o Pai. Tudo que você fala sobre o Filho, rebate sobre o Pai. Se você nega o Filho, você nega o Pai. Se você prega sobre o Filho, você está pregando sobre o Pai. Se você está cantando louvor ao Filho, você está cantando louvor ao Pai. Se você está pedindo perdão para o Filho, você está pedindo perdão para o Pai. Porque tudo que chega ao Filho, rebate ao Pai. Da mesma forma, o diabo, que ele sempre quis ser um Deus, ele também imita esse mesmo modus operandi de receber adoração, que ele sempre quis ser um Deus. Então ele levanta, assim como ele tem levantado muitos anticristos, e por meio das pessoas que têm adorado esse anticristo, todo o culto, toda a adoração que chega sobre esses anticristos, chega ao diabo, porque é o diabo transfigurado nas nações, em povos, línguas, tribos e nações. Entendeu como é que o diabo engana? E como é que o diabo recebe adoração? O diabo levanta o seu cabeça, o seu filho, para enganar os povos que rejeitam o Filho de Deus, caem na lábia desse anticristo dos falsos profetas, e dando culto, adoração ao anticristo e aos falsos profetas, que vai ser por meio da marca da besta, da imagem da besta, e perseguindo a igreja, eles vão estar dando culto, adoração ao diabo. O diabo vai estar recebendo adoração de tabela, por meio do anticristo e dos falsos profetas, por meio da adoração da imagem e colocando a marca da besta, assim como ele sempre fez. Entenderam a artimanha do diabo? O diabo não vai falar assim, ei gente, eu vou me revelar a vocês, eu sou o diabo, tá? Me adorem. Ninguém vai querer adorar o diabo. Então ele levanta alguém, ensina doutrinas, que vai contra as escrituras, contra o Filho de Deus, e pessoas que caem nessa lábia, estão prestando culto, adoração nesse homem que é levantado, o diabo recebe adoração de tabela. Entenderam a manha do diabo? Então, vamos lá.
adoraram o dragão, sabemos que o dragão é o diabo, adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Estão levantando a moral da besta, do anticristo, de tabela levantando a moral do diabo. Está dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhes foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Aqui chegou o texto. Lembrando aquele texto lá de Daniel, que está falando a respeito de uma semana, que uma semana tem 7 dias, e esses 7 dias são 7 dias proféticos que está apontando para 7 anos, que na metade da semana está apontando o reinado do anticristo, que eu falei que são 3 anos e meio, você lembra disso? Então, para testificar isso que eu expliquei para vocês do texto de Daniel, foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Pessoal, sabemos que um ano tem 12 meses. Então, 12 mais 12 mais 12, ou seja, 3 vezes 12, dá 36. E a metade de 12 dá 6. Então, 36 mais 6 dá quanto? 42 meses. Então, dá um total de 3 anos e 6 meses. É o tempo do reinado do anticristo. 3 anos e 6 meses. Por isso que está 42 meses. Entendeu? 42 meses. 12 mais 12 mais 12. 36. A metade de 12 dá 6. 36 mais 6, 42. 3 anos e meio. Por isso que lá em Daniel está dizendo que é a metade da semana. Uma semana tem 7 dias. Está apontando para 7 anos. 7 anos. Cada ano tem 12 meses. A metade de 7 anos dá 3 anos e meio. 3 anos e 6 meses. Entenderam o tempo do reinado do anticristo? Então vamos continuar. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dado autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome. O nome do Senhor Jesus. O que é amaldiçoar o seu nome? Falar mal de Cristo e a igreja. Blasfemar. Pregar heresia. Esse é o tabernáculo. O que é o tabernáculo de Deus? O nosso corpo. Ou seja, perseguir o povo de Deus. Porque Deus se tabernaculou entre nós. Ele vive por meio do seu Espírito, que é derramado sobre todos aqueles que creem no Filho de Deus. O tabernáculo de Deus é o nosso corpo. Entendeu? Então, amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo. Como que é amaldiçoar o tabernáculo de Deus? Perseguir a igreja de Deus. A igreja, o povo de Deus, matar, perseguir, levar para cativeiro, levar para exílio. Os que habitam nos céus, foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Aí não disse? Foi-lhes dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. São povo, língua, tribo e nação os ímpios, que vão cair na lábia do anticristo e dos falsos profetas. Vão colocar a marca da besta e vão adorar a imagem da besta. Por isso que está dando, foi-lhe dado autoridade sobre todo o povo, língua, tribo e nação, os ímpios. Por quê? Porque rejeitaram a pregação da igreja, caíram na lábia do diabo. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, não vão adorar o cordeiro, vão adorar a besta. A saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Até aqui. Somente depois de se completar os últimos 3 anos e meio, de um total de 7 anos, parte da igreja que estiver morta será ressuscitada. E a outra parte da igreja que estiver viva, que não vão ser todos o povo de Deus que vai morrer, terão os seus corpos transformados. Aqui está falando a respeito da toque da 7ª trombeta. Quem está morto vai ser ressuscitado e quem estiver vivo vai ter seu corpo transformado. E ambos serão arrebatados. Por que está ambos? Está falando a respeito do povo de Deus que já morreu, tanto do Antigo Testamento, desde Adão e Eva, até no Novo Testamento. Tanto o povo que já morreu, povo de Deus, tanto os que estiverem vivos. Por isso que está, e ambos serão arrebatados.
tanto os que já morreram, tanto os que estiverem vivos. Serão arrebatados nas nuvens para o encontro com Cristo nos ares. Mas, pessoal, não para morarmos nos céus, como muitos pregam. O arrebatamento da igreja não é para a gente ir lá ficar morando no céu. Não é. É o arrebatamento nos céus para se preparar a cavalaria para a grande batalha. Vou ler textos aqui mais para frente. Vai secar o rio Eufrates. Para quê? Para que o povo do norte de Israel, lá do Oriente Médio, junto com as nações da ONU, venham batalhar contra o povo de Deus que vai estar descendo do céu. Cristo é a igreja, descendo do céu na cavalaria. Vai descer pelo rio Eufrates e vai ser a grande batalha. A grande batalha do Armagedon. Entendeu? A sequência dos eventos. O povo de Deus com o corpo glorificado, assim como o corpo de Cristo glorificado para a grande batalha. Apocalipse 11, versículos 11 ao 12. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles o que? É o povo de Deus. Tanto os que estavam mortos, tanto os que estarão vivos. Entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. E eles ficaram em pé. Ressurreição. E um grande terror, ressurreição e transformação dos corpos. E um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. É Cristo chamando o povo, sobe para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Pessoal, preste atenção nesse texto, que esse texto aqui é tremendo. Esse texto aqui, ele está falando de 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo é a igreja. Tanto os que estavam mortos, tanto os que estarão vivos. Os que estão mortos estão sendo ressurretos, teu corpo transformados. Os que estão vivos estão tendo seu corpo glorificado. Certo? Está sendo arrebatado. O outro grupo está dizendo, os inimigos, eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Segundo grupo, inimigos, os que colocaram a marca da besta. Segundo grupo, inimigos olhavam, os que colocaram a marca da besta. Naquela mesma hora, houve uma forte terremoto e um décimo da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus. Terceiro grupo. Entenderam? Terceiro grupo. Então, só esse texto aqui de Apocalipse 11, versículos 11 ao 13, está falando de 3 grupos, pessoal. O que eu quero dizer com isso? O tempo inteiro, a vida inteira, nós ouvimos na igreja pregações erradas, dizendo que somente a igreja vai ser salva. Se você não ir para a igreja, você vai ser condenado, você vai queimar no inferno. Não é assim que muitos pregam? Que somente a igreja vai ser salva? Mas esse texto aqui não está dizendo nada disso. Está dizendo que existe o povo, sim, que vai ser condenado, mas existe o povo de Deus que vai ser salvo e existe as nações que vão restar, que vai ser salva também. Não vai ser todo mundo que vai ser... Não é todo mundo que não é igreja que vai ser lançado no inferno. Isso daí é mentira. E o próprio texto está mostrando aqui que tem 3 grupos de pessoas. Estou lendo só um texto, hein? Estou lendo só um texto que já está provando que tem 3 grupos de pessoas. O grupo da igreja, o grupo das pessoas que perseguem a igreja, anticristo, os anticristos, e o povo que está em cima do muro. Não está nem do lado do diabo, não está nem do lado de Deus. Está assim em cima do muro. Uma hora está com Deus, uma hora está com o diabo. Uma hora está com Deus, uma hora está com o diabo. É o povo que está prefigurado lá em... Você lembra daquele apóstolo lá que... O mais incrédulo dos apóstolos? Esqueci o nome dele, Tomé. O que aconteceu com Tomé? O Senhor Jesus Cristo ressuscitou, apareceu para Maria, apareceu para muitos que seguiram ele, apareceram para os apóstolos, só que não apareceu para o último apóstolo, que foi Tomé. E aí Maria e os demais apóstolos falaram, vimos o Senhor, dizendo que eles viram o Senhor Jesus. E aí, o que Tomé disse?
Se eu não colocar as minhas mãos sobre as suas feridas e não ver ele com os meus próprios olhos, não crerei. Ou seja, ele tinha que ver para crer, para testificar. Tomé disse: tá bom. Passou um tempo, o Senhor Jesus apareceu para eles. As portas onde eles estavam escondidos estavam tudo trancada. O Senhor Jesus apareceu, passou na porta, né? Ele com o corpo glorificado. E falou, chegou logo em Tomé e falou: Tomé, coloca as suas mãos aqui na minha ferida. Pare de duvidar e creia. Aí Tomé foi lá, colocou a mão, viu que não era um fantasma, era realmente um homem de carne e osso, e viu que o Senhor estava com o corpo glorificado e com as marcas dos pregos nas mãos. Aí que ele creu. Aí ele falou o quê? Senhor meu, Deus meu. Aí o Senhor Jesus disse o que para Tomé? Porque você me viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Isso daí ficou como testemunho para aquelas pessoas que têm que ver para crer. O tempo inteiro, o povo de Deus sempre pregou sobre o Senhor Jesus e muitos não creem. Só que lá no tempo do fim, haverão nações também que não só não crerão no Senhor Jesus, mas não vão crer na ressurreição do povo de Deus. Mas eles também não vão colocar a marca da besta. Não vai ser todo mundo que vai colocar a marca da besta. Haverão pessoas que não vão colocar a marca da besta. Como que isso será possível se não vai poder nem comprar e nem vender? Vou chegar nessa parte mais para frente. Essas pessoas não vão crer no Evangelho, mas também não vão cair na lábia do diabo, não vão colocar a marca da besta e não vão adorar a imagem do anticristo. E Deus vai levar isso em conta. Aí quando esse povo vê a igreja sendo ressurreta, com o corpo glorificado sendo arrebatado, eles vão dar glória a Deus, porque eles tinham que ver para crer. Não é como nós que temos o dom da fé, que cremos sem precisar ver o Senhor Jesus, sem precisar ver milagres. Eles não têm o dom da fé como nós temos. Eles têm que ver sinais e maravilhas para crer. Por isso que Deus vai levantar as duas testemunhas que vão fazer sinais e maravilhas para convencer o povo, para tentar salvar o povo. E aqui o texto está provando que muitos estão sendo salvos, que eles estão crendo, mas estão crendo porque eles estão vendo a igreja ressurreta. Eles não creram como nós cremos, que não vimos nenhum milagre, nenhum sinal, nenhuma maravilha, mas cremos. Eles não têm um dom da fé como nós, mas Deus está levando em conta esse povo que, apesar de não praticar as boas obras de Deus, eles também não praticaram as más obras do diabo. Eles não caíram na lábia do diabo, não vão colocar a marca da besta, não vão adorar a imagem da besta e não vão perseguir a igreja. Muitos vão até ajudar a igreja e Deus vai levar isso em conta. Por isso que eles estão, por isso que está dizendo, ó, cadê? Naquela mesma hora houve uma forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes, haverão sobreviventes, os sobreviventes ficarão aterrorizados e darão glória ao Deus dos céus. Se essas pessoas são as que vão colocar a marca da besta, por que elas vão dar glória a Deus? Se elas colocaram a marca da besta, é porque nessa parte aqui, todo tipo de milagre que a igreja fará, já fez o que tinha que fazer. Quem creu, creu, meu filho. Quem não creu, quem caiu na lábia do diabo, caiu. Quem colocou a marca já era. Mas porque antes do Senhor Jesus Cristo vir, as duas testemunhas que são judeus e gentios convertidos no Evangelho de Cristo, eles vão estar fazendo sinais e maravilhas. Entendeu? Para o povo crer. Você lembra que o Senhor Jesus Cristo disse? Aquele que crê em mim, obras maiores farão. Esse texto está reservado para se concretizar, não agora, no nosso tempo, mas lá no Apocalipse. Obras maiores as duas testemunhas farão. Duas testemunhas não são dois homens. São uma porção do povo judeu, uma porção do povo gentil convertido no Evangelho de Cristo. Isso são duas testemunhas. Efraim e Judá, as duas casas de Israel. Entenderam? E aí esse povo está vendo, está somando todos esses milagres, e estão vendo o povo sendo arrebatado, e eles estão pensando, caramba, é verdade. Isso que a vida inteira a gente ouviu, que a igreja ia ser ressurreta, ia ser arrebatada aos céus, e está acontecendo, eu estou testificando, estou olhando, glória a Deus, eles estão dando glória a Deus, e por isso Deus está levando em conta,
e essas pessoas também vão ser salvas, mas não terão a mesma glória da igreja. Entenderam? Não vai ter a mesma glória da igreja, porque a palavra de Deus diz que é de glória em glória. A glória maior é do Pai, depois é a do Filho, depois vai ser a igreja, depois os anjos, agora aqui essas nações restantes que vão restar, e depois toda a natureza, os animais, as árvores, o vento, toda a natureza. É uma escadinha, uma hierarquia. Está o Pai, o maior de todos, Deus de todos, Pai de todos, o Pai. Depois vem o Filho, depois vem a igreja, depois vem os anjos, essas nações restantes e a natureza, a terra como um todo. Entenderam? Esse é o reino de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que herdaremos o reino de Deus. O reino de Deus é isso, é essa hierarquia. É o Pai, é o Filho, é a igreja, é os anjos, nações restantes e a natureza como um todo. Os animais, as árvores, os mares, os ventos, tudo que há na natureza. É uma hierarquia de Deus. Esse é o reino de Deus. E o povo vai herdar tudo isso, todo esse reino, essa doutrina, hierarquia. Começado pelo Pai, vai passar para o Filho, já passou, né, para o Filho vai passar para a igreja também, que vai herdar, vai governar as nações e a natureza como um todo. Mas para nós prepararmos, mas não para morarmos nos céus. Estou falando a respeito de Apocalipse 11, versículos 11 ao 12, né? Não para morarmos nos céus, o arrebatamento, como muitos pregam, mas para nos prepararmos para a grande batalha do Armagedon no rio Eufrates. Agora vem o texto, Apocalipse 14, versículos 14 a 16. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém, abre aspas, semelhante a um filho de homem, fecha aspas. Por que abriu aspas e fechou aspas para dizer semelhante a um filho de homem? Porque esse semelhante ao filho de homem é que é o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem. Aí o anjo vai gritar para o Senhor Jesus: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura e chegou a hora de colhê-la. Essa primeira colheita aqui, pessoal, é o arrebatamento da igreja. Versículo 16. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem, né, o Senhor Jesus, passou a sua foice pela terra. Arrebatamento, ressurreição e arrebatamento da igreja. Apocalipse 11, versículos 11 ao 13. E a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo uma foice afiada. Agora a segunda ceifa, segunda colheita. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada. Quem que tinha a foice afiada? O Senhor Jesus. Aí ele vai gritar para o Senhor Jesus: tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra. Cacho de uva aqui são os ímpios, são aqueles que colocaram a marca da besta. Agora aqui está acontecendo a batalha do Armagedon. Os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas, que são povos, tribos, línguas e nações ímpios que colocaram a marca da besta, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. O que é o grande lagar da ira de Deus? É o lago de fogo e enxofre. Elas foram pisadas no lagar. Aqui é a batalha do Armagedon. Fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Isto é, Cristo e a igreja glorificada e o seu exército de anjos, batalhando contra o dragão, isto é, Satanás,
e o seu exército, isto é, os demônios, os anjos caídos, a besta do mar, isto é, o anticristo e 10 líderes globais da ONU, e a besta da terra, que são os falsos profetas. Todos comparecerão ao rio Eufrates para a grande batalha do Armagedon. Então vamos ler aqui Apocalipse 16, versículos 12 ao 14, versículo 16. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Aqui, pessoal, não disse antes, no começo? O anticristo não vai enganar, o anticristo e os falsos profetas não vão enganar povos, línguas, tribos e nações ímpias somente se apossando desse reino de impiedade, isto é, as armas, os tanques de guerra, as armas, bomba atômica, o governo ímpio, a inteligência artificial, robôs, o dinheiro não mais impresso em moeda, mas o dinheiro de forma do jeito que já está ficando, como o Pix, né? Esse dinheiro usado aí pela inteligência artificial aí. Não vai ser somente o diabo se apossando dessas coisas, vai ser fazendo sinais e maravilhas também, só que de mentira. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eles vão aos reis de todo o mundo. Quem são os reis de todo o mundo? Serão 10 líderes globais, presidentes, que vão se unir ao anticristo para fazer guerra contra Cristo e a igreja. Esses que são, eles vão aos reis de todo o mundo são 10 nações, lá da ONU, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Que grande batalha é esse do grande dia? Versículo 16. Então os 3 espíritos se os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon, para acontecer a grande batalha do Armagedon. Ainda em Apocalipse, vamos para Apocalipse 19, versículos 19 ao 21. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo. Quem é aquele que está montado no cavalo? É Cristo. E contra o seu exército. Quem que é o seu exército? É Cristo e a igreja. Cristo está montado no cavalo e a igreja também. É a cavalaria. Está montado na cavalaria. O povo de Deus descendo lá do céu para guerrear contra o anticristo e os 10 reis da ONU. 10 líderes globais que vão se unir ao anticristo. 10 líderes globais da ONU. Entenderam? Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Aqui está falso profeta para simplificar, mas na verdade não é um falso profeta, serão vários falsos profetas. Está um só no singular para simplificar. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela. Sinais milagrosos, não vai ser somente enganar povos, línguas, tribos e nações ímpias por meio das coisas deste mundo, inteligência artificial, arma, todas as coisas que esse mundo compõe, né? Vai ser por sinais milagrosos também, não da parte de Deus, mas da parte do diabo. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela. O nome dela quem? Quem que está por trás? O nome do diabo. Com esses quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Aqui me disse? O lagar da ira de Deus é o lago de fogo e enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves que fartaram com a carne deles.
Então vai ter uma grande mortandade na terra, vai ter muita gente morta na terra, nesse tempo aqui de Apocalipse. E Deus está falando para os animais, para eles, os animais da terra, os animais se fartarem com a carne de todos aqueles. Aí, ainda no capítulo 19, no versículo 17, vai explicar, ó. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Que aves são essas? Urubus, né? Urubus. O urubu não come carne de bicho? Carne de gente humana? Então, todas as aves dos céus que voavam pelo meio do céu, venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de aves e os seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. E aí em Jeremias capítulo 15, versículo 3, complementa ainda esse texto de Apocalipse 19, versículo 17 ao 18. Vamos dar uma olhadinha então em Jeremias. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles. Contra eles quem? Contra o pessoal, né? Contra o anticristo, os falsos profetas e todos aqueles que colocaram a marca da besta e fizeram guerra contra a igreja, contra a noiva do Cordeiro. A espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens, ó, para devorar e destruir. Ó, os animais selvagens para devorar e destruir. Uma continuação daquele texto de Apocalipse capítulo 19, versículo 17 a 18, que está falando a respeito de animais, dos ares. Então, pessoal, esse daqui é só a introdução desse texto referente qual é o papel da igreja, qual será o papel da igreja em meio ao caos que virá sobre toda a terra no Apocalipse. Vou terminando por aqui, vou dar continuidade a esse estudo que está tremendo, está maravilhoso. Se vemos então no próximo vídeo. Isso daqui é só a introdução do estudo.